E aí, gurizada? Vamos hoje aí para a segunda aula aí de evolução. E hoje nós vamos tratar aí sobre o cara que deixou o nome da história, o Charles Darwin. É assim que fala, Darwin. Vai ser uma aula bem extensa, cara, bem extensa mesmo. Acho que eu falei em 2 ou 3 partes. O Darwin, que foi um cara que teve à frente do seu tempo, né? Ele trouxe várias teorias e ele estava certo em tudo? Não, ele não estava certo em tudo, cara, mas estava certo em grande parte das suas teorias, né? Ele se baseou muito nas teorias do seu avô, que nós vimos na aula anterior, aí, do Erasmus. Tremendão, né, professor? O tremendão. Tá? Nesta aula de evolução do Charles Darwin, eu vou trazer alguns conceitos de genética. Porra, professor, genética de novo, cara? Por que tu não falou antes, seu animal? Não falei antes, se acalma, você se acalma. Não falei antes porque eu deixei para juntar essa parte da genética com a evolução. Até porque hoje nós temos aí a chamada teoria sintética da evolução, em que trata conceitos da seleção natural, as teorias do Darwin, juntando com os conceitos da genética. Tá? Então vamos virar a página aí e vamos lá. Alice in Chains! Sonzeira, gurizada. Valeu? Então vira a página aí e bora lá. Então, galerinha, evolução darwiniana. O Charles Darwin, né, que viveu de 1809 a 1882, viveu bastante bem. Naturalista inglês, desenvolveu uma teoria evolutiva que hoje é a base da moderna teoria sintética. A teoria sintética é o que eu falei, que junta os conceitos então, das teorias do Darwin junto com os conceitos da genética. Então a teoria do Darwin foi aí, né, a seleção natural e a origem das espécies. Eu acho que até mostrei o livro dele na aula anterior, não estou recordado, mas eu tenho aí. Bom, então segundo o Charles, os organismos mais bem adaptados. Então aqui já vem um dos conceitos básicos aí do que são a base da teoria do Charles, a adaptação. Lembra desse, a adaptação. Então adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes, certo? Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. A seleção natural. O Darwin sabia que o potencial de crescimento das populações é muito maior que o potencial do meio ambiente em gerar recursos para manter e alimentar os indivíduos. Então ele concluiu que haveria uma competição entre os mesmos, sendo que aqueles que fossem mais bem adaptados iam sobreviver. Então o que está dizendo nesse parágrafo um tanto quanto grande aqui? Que a capacidade que os seres vivos têm de se reproduzir e gerar descendentes, aumentar, né, a capacidade que as populações têm de aumentarem é maior do que a capacidade do ambiente do planeta de sustentá-los. Então vai faltar recursos, e como a gente sabe que falta recursos, né, de alimentação para a sobrevivência dos seres. Então os seres vão começar a competir por esses recursos. Aqueles que conseguirem se dar melhor, se adaptar melhor, vão sobreviver. E aqueles que não conseguem são extintos, certo? A maioria deles. Que diga, né, o nosso grupo aqui, que a gente vai estudar depois sobre a evolução humana. Tanto é que hoje só existe uma espécie humana, né, cara? E existiam várias. Tá? Beleza? Então é isso. A população tem a capacidade maior, né, de aumentar em quantidade do que o planeta tem de sustentar. Então, esses indivíduos vão competir entre si pelos recursos do ambiente. Seleção natural. A ação da seleção natural consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a determinada condição ecológica, eliminando aqueles desvantajosos para essa mesma condição. A expressão mais adaptado refere-se a maior probabilidade de determinado indivíduo sobreviver e deixar descendentes. Então olha só, esse aqui é um exemplo clássico para a gente falar sobre seleção natural. São 2 espécies aqui de mariposas, a mariposa escura que nós temos aqui e a mariposa branca. Tá? Isso aqui é uma foto pós-revolução industrial, tempos modernos agora, né, cara?
O que acontece aqui? Hoje existe muito mais dessa mariposa escura do que da mariposa clara, porque os pássaros conseguem visualizar muito mais fácil essa mariposa aqui do que essa aqui que está camuflada. Mas antes da Revolução Industrial, antes da poluição, o ambiente era o contrário, né? O ambiente era mais claro. Então essa mariposa aqui era que conseguia se camuflar. E existiam muito mais espécies desta aqui do que da escura. Mas uma mudança no ambiente tornou esta mariposa aqui mais adaptada. Então veja que neste caso, em nenhum momento eu estou dizendo que uma mariposa começou a dar de espiritromba com a outra. Espiritromba, professor, é o aparelho bucal ectognato lá, né? Para fora da boca, das borboletas e mariposas. Então em nenhum momento uma mariposa começou a lutar com a outra. Foi o ambiente que selecionou agora essa mariposa escura aqui. Certo, galerinha? Seleção natural. Bom, o Darwin, assim como outros naturalistas, tinha a convicção do ancestral comum. Mais um aí dos pilares da teoria da seleção natural. Adaptação e ancestral comum. Todos os seres surgiram de um ancestral comum, tá? E vão se modificando e vão se adaptando. Então, ancestral comum já é a segunda teoria que eu tô, já é o segundo pilar da teoria do Darwin aqui. Aqui, cara, é um conceito bem bacana da ancestralidade, do ancestral comum, que vocês têm que ter noção. Então aqui embaixo nós temos gravuras mostrando os embriões dos vertebrados, né? Ser humano, aqui a palavra tá homem, mas eu não gosto de usar essa palavra homem, né? Tanto quanto machista. Ser humano, boi, galinha, que é a filha de Satanás, tartaruga, réptil, né? E peixes. Todos esses embriões são extremamente parecidos, muito parecidos, né? De todos esses seres aqui. O que isso quer dizer? Isso remete que todos eles vêm de um ancestral comum e depois que se diferenciaram. Tá? Outro detalhe aqui são as estruturas, os órgãos homólogos, que é no caso a asa do morcego, tá? E a asa da ave. Elas têm a mesma estrutura óssea, tanto do morcego quanto da ave. Ou seja, isso também remete a um ancestral comum. Então isso é homologia, né? Quando remete a um ancestral comum, quando órgãos têm a mesma ancestralidade. O que não acontece aqui com as asas do inseto, tá? Que seria uma analogia. Tem a mesma função, né? Que é de voar, mas não tem a mesma descendência, não descendeu do mesmo, né? Morcego e aves aqui já estão um tanto quanto separados aqui evolutivamente dos insetos. Então, homologia remete a uma ancestralidade comum. Órgãos que vão ser muito parecidos, que remete a um ancestral comum. Homologia. Já a analogia é só a função, mas não remete aqui ao ancestral comum. Em 1860, ainda não se sabia sobre genes. Se sabia sobre hereditariedade. Cara, eu coloquei aqui entre aspas pelo detalhe, né? O Mendel lançou a teoria dele lá em 1865, né? 66. Mas isso quando ele lançou, mas ele já estava estudando a questão das ervilhas, nós vimos lá há algum tempo. E reza a lenda, não tem esse registro disso, mas reza a lenda, que o Darwin recebeu algumas cartas do Gregory Mendel, mas ele não se sabe se ele não entendeu o que estava escrito lá ou se ele simplesmente engavetou. O que se sabe é que Darwin, então, ele não usou esses conceitos de genética do Mendel na sua teoria. Tá? Não se sabe então. Reza a lenda que ele recebeu, né, informações sobre isso. Reza a lenda.
Então Darwin se referia ao fato usando a expressão de hereditariedade com modificação. A terceiro pilar aqui, o terceiro pilar, já falamos da adaptação, do ancestral comum e agora da hereditariedade com modificação. Então o que ocorre? Os seres sofrem transformações, que nós chamamos hoje de mutação, né? A hereditariedade com mutação, né? Eles sofrem então essas modificações, okay? Vão surgir novas espécies. Esses novos seres vão se adaptar ao ambiente, tá? E a questão é que esses seres vão todos surgir do ancestral comum. Então esses três pilares aqui, cara, fundamental, os três pilares da teoria do Darwin, né? Ancestral comum, adaptação e a hereditariedade com modificação. Anotou aí? Legal. Cara, agora nós vamos aqui para uma parte do, né, um capítulo do livro do Charles Darwin que trata sobre os híbridos, seres híbridos, tá? Bem importante isso aqui, galera, então te concentra aí. Tem uma fotinho aqui do Charles Darwin no Rio de Janeiro, né, um Darwin que teve aqui, né? Ficou duplamente abismado com a quantidade de espécies, né, que existia aqui, e abismado que aqui ainda existia escravidão. Bom, então hibridismo, né, o que é um ser híbrido? É uma espécie resultante do cruzamento de duas espécies diferentes, né? Duas espécies diferentes que vão, mas próximas, né, geneticamente próximas, que vão cruzar e vão gerar uma terceira espécie, né, uma outra espécie. Olha só o que fala no livro do Darwin, isso aqui eu tirei do livro dele, tá? O que pode resultar do cruzamento de espécies diferentes? Aliás, é mesmo possível tal cruzamento? A existência de híbridos, isto é, de seres que são a mistura de espécies distintas, diferentes, é a prova biológica de que, em alguns casos, o cruzamento é possível. É possível. Mas a natureza, contudo, parece impor o seu preço. Você já vai entender que preço que é este. Quando espécies distintas, diferentes são cruzadas, sua fertilidade pode variar de 0 a perfeita. Acontece o seguinte: seres híbridos, nós vamos ver aqui o hibridismo animal e vegetal. Nos animais, tá, esses seres que surgem, esses seres híbridos, geralmente são inférteis, né? Eles não conseguem se reproduzir. Já nas plantas, na maioria dos casos, por uma questão genética, a gente vai estudar a parte da genética que eu falei, as plantas conseguem ainda ser férteis, nem todas, né? Mas conseguem ser férteis. Então, se perguntar, segundo Darwin, o hibridismo, né? Os descendentes, os seres híbridos, né? A sua fertilidade pode variar de 0, né, a perfeita, ou seja, eles podem ser inférteis ou ser totalmente férteis, gerar descendentes. Então aqui a questão do hibridismo animal acontece com menos frequência. Isso é uma questão genética, né, que a gente vai ver depois ali questão de cromossomos, e a questão de comportamento, né, cara? Os animais têm todo um sistema de reprodução diferente das plantas, né? Toda a questão que o animal tem instinto, aquela coisa toda, né, cara? É um sistema nervoso atuando, tá? É diferente das plantas. Geralmente resulta em descendentes inférteis. Então eu tenho exemplos aqui para vocês. O burro ou a mula, né, que é o resultado de um cruzamento aí de um jumento, né, com égua, né, de um azenino com um equino, e que vai resultar nessa espécie aqui, o burro ou a mula, o burro macho, mula fêmea. E por que isso? Por causa que este é um animal muito bom para o trabalho. O jumento, o jegue ou o asno, que é o mesmo bicho, jumento, jegue e asno, é o mesmo cara. Mas depende da região como vai se chamar, certo?
Ele é um animal forte, tá? Ele é até mais, né? Assim como o cavalo também é um animal forte, só que o jegue, cara, ele é teimoso. O jegue empaca, o jegue ele é mais bravo, diferente do burrico ou da mula, que é um animal mais dócil, mais calmo, muito mais fácil de ser domesticado e é extremamente também resistente. Então ele vai conseguir andar aí, né, grandes trajetos bem difíceis, trajetos esses montanhosos, né? Então é um animal que foi feito surgiu por seleção natural, mas que hoje também segue muito a seleção artificial, ou seja, né, o ser humano percebeu que esse animal é um animal bom para o trabalho e então ele propicia esse cruzamento aí dos aseninos, né, com os equinos. E outro exemplo é esse gatinho aqui. Eu acho que eu vi um gatinho. Tá? Que é aqui, então, o ligre, que é o cruzamento de tigre com leão. Né? O ligre, tá? O de leão com uma tigresa. Então ele é um animal gigantesco, né, cara? Ele é muito grande. Você pode procurar vídeos aí no YouTube, tem bastante aí, tá? Sobre o ligre, certo? E ele é um animal aí para atração turística, né, cara? De atração, tá? E eles são inférteis, tá? Mas ele é gigantesco, né, cara? Gigantesco aí. O ligre. Bonitão, né? O outro aqui que nós temos, o zebroide. Tá? Cruzamento aí de zebra com cavalo. Certo? Zebroide. Parece que acabou a tinta, né? Nada a ver? Acabou a tinta e começou a imprimir de novo, né? Tá? Zebroide. Zebra com cavalo. E esse aqui, cara, esse aqui é um animal do sul, né? Bem no extremo sul do Rio Grande, Uruguai, Argentina, e ele é o tucutuco, né? Ele é um roedorzinho, né? Um pequeno roedor, mas ele é um dos exemplos raros de animais híbridos e que é fértil, que conseguiu manter a sua fertilidade. Professor, por que os animais se tornam inférteis? Porque você vai pegar o seguinte, cara, vão ter números diferentes de cromossomos. Tá? Então imagina o seguinte, vai vir lá um animal que vai ter, vamos supor aqui, 20 cromossomos e o outro vai ter 30 cromossomos. Né? Certo? Quando junta os dois, depois na hora de fazer a meiose, quando ele vai fazer a divisão celular desse ser híbrido, ele faz uma meiose e vai ficar um número ímpar de cromossomos quando dividir depois. Certo? E aí depois não vai dar certo lá para juntar os gametos. Entendeu? Por causa disso. Dá um erro na meiose depois na formação dos gametas. É isso aí. Cara, agora a gente vai falar sobre o hibridismo vegetal e é onde eu vou falar então da questão da genética, tá, galera? Então, hibridismo vegetal. Ele é mais comum e resulta em descendentes geralmente férteis. O hibridismo vegetal é um pouco mais complexo assim, tem mais casos, né? Vão ter indivíduo, maioria fértil, mas também tem os inférteis. Aqui que vai vir a questão da genética, que eu vou falar a questão dos poliploides. Tá? Espécies com número múltiplo de cromossomos em relação a outras espécies do mesmo gênero. Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar esse quadrinho do meio aqui, onde está falando aqui, ó, diploide. Então você vê, ó, tem um parzinho de cromossomos homólogos, do pai e da mãe, o do pai e da mãe, o do pai e da mãe amarelo, do pai e da mãe roxinho, do pai e da mãe aqui vermelho. Homólogos, isso são cromossomos homólogos, cromossomos, né, com as mesmas características, com os genes para as mesmas características, no indivíduo masculino e no indivíduo feminino, certo? Isso é cromossomo homólogo, se você ainda não entendeu. O que acontece? Quando vai fazer a formação dos gametos, quando vai fazer lá a divisão celular, a meiose, vai ocorrer então aqui
que vai formar lá os gametas só com a metade dos cromossomos. Você vai mandar um cromossomo de cada um na divisão celular, como nós já vimos isso em genética. Então aqui é o diploide e o haploide. Esse aqui é 2N e esse aqui é N. N é o número de cromossomos, certo? Acontece que alguns seres se tornam aí poliploides, né? Triploide, tetraploide. É quando na meiose não ocorre a disjunção, não separa os cromossomos homólogos. Ele continua lá então duplicado lá. Ele aumenta a quantidade. Tá certo? Poliploide. Por que se formam poliploides? Pela não disjunção dos cromossomos homólogos na meiose. Na hora de formar os gametas, esses cromossomos homólogos não se separam, certo? Então, poliploide, certo? Legal. É claro que nessa imagem aqui teria que estar só esses dois aqui, tá? É que aqui só mostrar que pode ser 3, pode ser 4, tá? Então agora a gente vai estudar o que é isso aqui, ó. Entendeu aí, né, Rosado, o que é poliploide? Então, os seres são assim, quando formam os gametas vai só a metade, na meiose. Os poliploides é quando não separam os cromossomos, eles não se separam na divisão celular, na meiose, para formar os gametas, e vai tudo junto. Isso aqui quando acontece na espécie humana, nós temos as mutações, as doenças genéticas aí, né? Trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down, por exemplo, síndrome de Turner, quando vai faltando, síndrome de Klinefelter, o triplo X, né? Tá. Então vamos lá. Os autoploides é a duplicação do próprio genoma. Então tem os autoploides e os alopoliploides. Autoploides é quando o ser, o próprio ser, na hora de formar os seus gametas, ele não faz a meiose. Ele manda os dois cromossomos que tem do par. Então é auto em si mesmo, né? Na hora de formar os seus próprios gametas, aquele ser não dividiu. Tá? Agora, para o trato da questão do hibridismo, a gente vai tratar muito isso aqui sobre os alopoliploides, que são genomas diferentes. Que é quando junta, então, dois genomas, né, dois seres diferentes se cruzando, lá o leão e o tigre, o jegue e a égua. Então são genéticas diferentes, e é claro que na hora de juntar aqueles cromossomos vai dar diferença depois. É como ocorre a hibridação. Então aqui nós temos um exemplo aqui, ó, de flores. Essa aqui é a flor 2N, tá? 2N, ok? E ela pode fazer um caso de autopoliploide. Aqui ela vira 4N. Na hora de ela formar os gametas, ela não faz a meiose, ela não divide. E aí ela forma lá uma flor com o dobro de cromossomos. E veja que ela já tem características diferentes, ó. Olha a flor aqui, ó. Como ela já é mais arredondada e ela é maior, cara. Ela é maior. Isso aqui é feito por indução, cara. Então, ó, a indução de poliploidia é uma importante estratégia para o melhoramento genético dessas plantas, né? Orquídeas apresentam flores maiores, arredondadas, blá blá blá, né? Tudo questão de estratégia aí para tornar, né, no caso aqui das orquídeas, elas tornarem maiores, mais bonitas e tudo mais, né? Serem mais rentáveis. E a gente vai ver isso com várias plantas que nós temos aí de cultivo, como batata, como cana-de-açúcar, como trigo, como milho, tá? Banana, melancia, que nós vamos ver agora. Olha aqui, ó. Que acontece então? A partenocarpia, formação de frutos sem sementes. Indivíduos geneticamente diferentes formando gametas inférteis. Então nós temos o limãozinho aqui, sem semente, banana sem semente e melancia sem semente. Esses dois aqui são bem conhecidos, né?
Olha a banana aqui, ó, com semente, galera, ó, muito menor. Imagina comer uma banana com semente, né? Deve ser estranho, tá? O que acontece então aqui no seguinte da melancia? Nós temos uma espécie de melancia que ela é 2N, certo? Ela tem os cromossomzinhos lá, normal 2N, quando ela vai se multiplicar, separa, depois junta e volta a ser 2N de novo, melancia normal. Acontece que na poliploidia, essa melancia 2N, ela junta com o, né, vai formar outra e não separa, e aí ela forma uma 4N. Tá? Você vai juntar uma melancia 2N com uma outra melancia 2N, ou seja, na hora dessas melancias fazerem a sua meiose, elas não fazem, elas se tornam tetraploides, que nem aqui na flor. Uma 2N não separa os cromossomos. Deixa eu voltar aqui. Ó. A melancia é assim, com um parzinho de cromossomos. Quando ela vai, né, formar lá as suas flores e tudo mais, para ter a sua fecundação, ela separa, aí junta uma flor com a outra florzinha e volta a ser diploide. Algumas melancias, algumas espécies de melancia fazem o seguinte, acontece então a não disjunção. Ela é diploide e ela fica diploide. Ela vai se juntar com uma outra diploide. Então vai se juntar uma 2N dupla com uma outra dupla. Vai ficar como? Vai ficar tetra. Vai ser uma 2N com outra 2N. Vai dar uma melancia maior, mas vai dar uma melancia também com semente. Tá entendendo, né? Acontece daí para melancia sem semente que eu vou juntar uma melancia, entre aspas, normal, 2N, com uma melancia 4N. Quando junta as duas, vai dar um terceiro tipo de melancia, que vai dar 3N, que daí ela separa lá os cromossomos e ela fica com um número ímpar, vai ficar um que vai ficar sozinho. E aí que dá a tal da melancia sem semente, que é infértil. Tá? Mesma coisa foi acontecendo com a banana. Juntavam a banana, ela se tornava lá tetraploide e acabou resultando nesta banana aqui que a gente conhece hoje. Essa aqui é a banana selvagem. Banana selvagem. Que resultou ao longo da evolução, por poliploidia então, nessa banana aqui sem semente. A gente sabe que a bananeira lá, ela tem o seu caule que vai ficar lá embaixo da terra, né, aquele rizoma que fica lá embaixo da terra, da onde vão nascendo mais lá aquelas folhas, né, aquela parte verde que fica pra cima que você chama de caule da bananeira, são as folhas, tá, gente? Aquilo é a folha, tá? O caule dela tá lá embaixo. Tá? E ela se reproduz então por partenocarpia e sem sementes, certo? Então, só para finalizar aqui, para a gente pegar essa parte aqui dos poliploides. Isto é um ser 2N. Quando ele forma gametas, ele forma gametas N, só com metade dos cromossomos. Então, vai dar um desse aqui, aí vai juntar com mais um desse aqui e vai voltar para isso. Tá? 2N forma os gametas N, os gametas de dois indivíduos se juntam, formando um novo ser 2N. Diploide, com par de cromossomos. O que acontece? Os autoploides, eles não fazem meiose. Os autoploides, eles não fazem a meiose. Eles mandam todos os cromossomos que tem. Aí se você tinha um ser 2N, você vai juntar com outro ser 2N. Cara, deixa eu pegar aqueles canetão aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Tá, beleza. Então vamos lá. Então eu tenho um ser aqui, né, 2N, e eu tenho outro ser aqui, 2N. Quando eles vão formar os cromossomos, eles vão mandar só um de cada. Vai mandar esse aqui e vai mandar esse aqui. Tá? E vai formar um novo ser, ok? Esse novo ser, quando for se dividir, vai formar as células dele, também vai mandar esse ou vai mandar esse. Isso é o que acontece normalmente. Na poliploidia é o seguinte,
Esse cara tem esses 2 cromossomos. Quando ele fizer a meiose, ele não divide, ele manda lá para suas células reprodutoras o par inteiro. O outro cara mandou também o par inteiro. E quando se junta, pum! Fica dobrado os cromossomos. Então ele fica 4N. Que é a questão da orquídea, da flor lá que eu mostrei que ficou maior. Tá? A questão da melancia. Certo? Agora o que vai acontecer? Na questão da melancia sem semente, eu tenho a hibridação, vou formar um ser híbrido. Eu vou ter esse cara aqui. Deixa eu ver se eu tenho outra caneta aqui. Aqui. Aí eu vou ter esse cara com 4 cromossomos lá e o carinha lá com 2. O que acontece? Esse aqui vai mandar um só, esse aqui vai mandar um só. Pronto, mandou aqui. Esse aqui vai mandar também a metade. Mandou a metade. Olha como é que ficou o cara. Ficou com 3 cromossomos. Ficou com 3 cromossomos em cada um. Ficou com 3 cromossomos número 1, 3 cromossomos número 2. Ele vai ficar assim. Na hora que ele vai fazer a meiose dele, como é que ele vai fazer? Vai rachar esse cromossomo aqui no meio? Não dá, né? Ele fica assim, ó. Fica todo errado. Então ele acaba nascendo ali sem sementes. Isso aqui é hibridação. Sacou? Vou fazer de novo para você, cara. Tá? Eu vou dar um stop aqui. E vou fazer isso aqui e vou aumentar a câmera aqui. Então, galera, voltei aqui para explicar esse detalhe aqui das poliploides. Os seres têm pares de cromossomos. Os cromossomos estão aos pares. Normalmente é assim, certo? Isso é o que a gente chama de 2N. N é o número de cromossomos. Ó, tem 2 cromossomos. Isso aqui é um indivíduo, isso aqui é outro indivíduo. Quando eles vão formar os seus gametas, nós vimos lá na meiose, já vimos na aula genética, eles mandam só metade dos cromossomos, né? Então, mandou um daqui e mandou um de lá. Legal, formou um outro cara também, 2N. Legal? Legal. Acontece que, às vezes, o indivíduo ele é 2N e na hora de formar os seus gametas, ele duplica, cara, ele não faz a meiose. Então ele passa de 2N, ele passa para 4N. É que eu não tinha caneta da mesma cor aqui, tá? Mas ele duplica. Ele duplicou isso aqui, ele ficou 4N. Ok? É o que acontece lá na orquídea, é o que acontece lá nos tipos de melancia. Certo? Ficou 4N, ficou duplicado. Legal. Cara, professor, daí com esses seres, se eu pegar este ser com outro ser desse, vai fazer a meiose, vai ficar duplicado, ele vai se juntar com outro cara que também está duplicado e vai voltar a ser 4N. As plantas conseguem isso, os animais não. Né? A genética das plantas permite. Então, né, o cara 4N já estava duplicado. Aqui nós tínhamos um cara, 4N, formou seus gametas com 2, duplicado. Aí tinha um outro cara, 4N, formou seus gametas, duplicado. Junta os dois gametas, voltou a ser 4N de novo, poliploide. Nas plantas acontece muito isso, tá? Para o melhoramento genético. As plantas vão ficar maiores, elas vão produzir mais grãos, vão ser mais nutritivas. Isso é uma seleção artificial. Legal? O que aconteceu também aqui, ó? Nós vamos ter esse indivíduo aqui, ó, 4N, uma melancia 4N, duplicado, todos os cromossomos, tudo duplicado. E uma outra melancia aqui que vai ser normal, 2N. Tá? E aí elas vão cruzar, aí vão ser indivíduos diferentes, espécies diferentes cruzando aqui, gente. Essa é uma espécie de melancia, essa é outra espécie de melancia. Tá? E isso é a aloploidia, tá? Que vai dar o híbrido, aquele terceiro ser, o ser diferente. O que vai acontecer? Esse cara aqui vai mandar metade dos cromossomos. Pum, mandou 2, tá aqui. Esse outro cara vai mandar metade dos cromossomos. Pum. E aí que surgiu o cara 3N, que é a melancia sem semente, que é o ser híbrido. Legal? Então acho que agora entenderam, né, cara? Eu falei 217 vezes já. Então, a primeira parte é isso aí. Agora você vai
comer a sua bolacha, tomar o seu todinho, certo? Eu vou tomar um cafezinho, né, e vou gravar a segunda parte. Achou que tinha acabado? Não. Vamos para o jogo da volta agora. Valeu?